Eu já devo ter falado para vocês do passado que eu adoro analisar mercados no final de semana, porque me deixa muito tranquilo avaliar ativos que não estão sendo negociados, não tem volatilidade, não tem as emoções de um pregão aberto, não tem dados macroeconômicos para analisar, não tem decisão de política monetária em nenhum lugar do mundo, não tem fala de nenhum diretor lá do Fed, não tem briga entre presidente e Banco Central, não tem nada acontecendo. Eu quero trazer aqui para vocês algumas anotações que eu fiz na semana passada, referentes ao mercado americano, que talvez sinalizem que ainda existem medos em relação à recessão americana, mas que da maneira como o mercado reagiu de segunda até sexta, nós encontramos alguns alarmes falsos. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal. Essa última semana não foi fácil. Segunda-feira eu tive que sair, depois que o pregão fechou, eu tive que sair de casa e correr para poder desopilar, porque eu estava muito ansioso. Vocês sabem que na sexta-feira passada eu zerei minha carteira nos Estados Unidos, não achava que toda essa loucura ia acontecer. Eu não ganhei e não perdi dinheiro segunda-feira, mas assim mesmo estava super ansioso. Segunda-feira parecia que o mundo ia acabar, uma volatilidade muito alta, uma desinformação, pessoas perdidas, isso era perceptível na volatilidade do mercado, de um nível que eu não via desde a pandemia, eu acho. Acho que foi pior, foi um dia de pregão pior do que qualquer pregão ali de 2022, que foi o bear market americano. Foi um dos piores pregões, assim, desde a pandemia. Mas os dias foram passando, o mercado foi se acalmando, o VIX foi caindo, as informações foram sendo publicadas, o pessoal foi entendendo o que estava acontecendo, mas o medo em relação à recessão americana continuava. Tanto que no pregão do S&P, terça o mercado puxou e no fim do dia devolveu tudo. Quarta-feira o mercado puxou, agora vai, devolveu tudo. Eu até mencionei aqui para os membros que tem alguma coisa acontecendo, o mercado está esperando alguma coisa, ninguém tem convicção de nada. Até que na quinta foram divulgados os pedidos iniciais, vieram abaixo do esperado. Opa, do ponto de vista desse indicador, o mercado de trabalho americano ainda não está em recessão. E aí os ativos de risco se valorizaram. Sexta também o mercado fechou em alta, mas não foi tão interessante quanto quinta-feira. Na mesma semana, o S&P teve um dos piores pregões desde 2022 e o melhor pregão desde 2022. Na mesma semana. Isso mostra essa volatilidade numa única semana. 5 dias vocês viram o pior e o melhor pregão em muito tempo. Eu quero trazer aqui algumas anotações que mostrem que talvez o que aconteceu na semana passada foi apenas um alarme falso, mas que isso não quer dizer muito sobre os próximos dados macroeconômicos. Esse vídeo aqui não tem nada a ver com macroeconomia, é um vídeo sobre mercados. Eu acho que eu encontrei 3 alarmes falsos lá fora. A relação entre S&P 500 e VIX, a relação entre VIX e os spreads de crédito, e a relação entre o S&P 500 e o ratio put-call, ou put-call ratio. Vamos começar pelo primeiro, pode ser? Historicamente, existe aí uma relação entre o spike do VIX, então essa alta do VIX, e o fundo do S&P. Ele não acerta na mosca, mas é muito próximo do fundo do S&P. Como vocês podem ver aqui, 2020 o VIX fez máxima ali 16 de março, acima de, 80 pontos. Não foi exatamente o fundo do S&P 500, vem mais aqui pertinho. Não foi o fundo do S&P, mas foi muito próximo. O S&P caiu um pouco mais depois, mas é perto. 2018, vocês lembram o que aconteceu em 2018? Aqui foi um erro muito grave do Fed, um erro que o mercado considera que esteja acontecendo agora. O Fed foi muito atrasado para cortar o juro, os dados estão piorando, o mercado reagiu muito mal. Ele acertou dessa vez o fundo do S&P? Dessa vez sim. Foi aqui, justamente no dia 24 de dezembro, Natal. Eu lembro que esse aqui foi um dos piores rallies de Natal da história dos Estados Unidos. O que é o rally de Natal? O rally de Natal são 2 meses, novembro e dezembro, antes do Natal, que normalmente o mercado americano sobe.
e sobe forte. É isso que os dados, as estatísticas mostram. Aqui, eu não lembro o que aconteceu no início de 2018, mas mesma coisa, a VIX explode para cima, não acertou exatamente o fundo do mercado, mas foi muito perto. Vocês podem usar isso aqui, analisar o histórico à vontade, tá? O VIX, na segunda-feira, bateu 65 pontos, uma das maiores altas intraday da história, mas da mesma maneira que ele puxou forte, ele entregou grande parte da alta. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para vocês. VIX, né? Então, esse é no diário, tá? Esse dia aqui, segunda-feira, ele abriu nos 23 pontos, bateu 65 e fechou em 38. 38 ainda é alto. Mas essa devolvida que ele deu, maior reversão intradiária da história. O que me faz crer que o pessoal errou. Errou no nível de volatilidade, de pânico ou coisa do gênero. Se o mercado errou, exagerou, talvez isso signifique que foi um alarme falso. Mas é apenas uma análise, não tem talvez significância nenhuma, então eu vou mais a fundo. E essa análise aqui eu fiz para os membros, não lembro se foi na terça ou na quarta, mas eu fiz naqueles 2 dias que o mercado não sabia para onde ir. A relação entre VIX e os spreads de crédito. O VIX é o índice de volatilidade do S&P, os spreads de crédito, eles não medem a volatilidade da renda fixa, mas o nível de risco da renda fixa, tá? Normalmente, se o mundo tá para acabar, se a economia tá entrando em recessão, sei lá o que aconteceu, mas que é grave, os dois eles sobem. E não é o que aconteceu. A correlação entre esses dois indicadores é de 0,50 e poucos. Eu fiz o cálculo. Não é uma correlação extremamente alta. Eu gostaria de encontrar um número como 0,8, 0,9 ou 1. Mas é que o VIX é a volatilidade do S&P. Os spreads de crédito não tem nada a ver com o S&P 500. É renda fixa. Renda fixa tanto pública e privada. São dois mercados diferentes. Por isso vocês vão encontrar na história períodos onde o VIX está caindo, mas os spreads estão subindo. Ou os spreads estão caindo e o VIX está subindo. Por isso a correlação não é tão alta. Mas se o mundo está acabando, os dois sobem juntos. Covid foi assim. 2008. Cadê 2008? Aqui, mesma coisa. Impressionante a movimentação naquela época. Mais um sinal de alarme falso. Acho que não era necessário essa preocupação toda do mercado. Eu tenho mais um indicador para vocês, que é o terceiro aqui da lista. Put Call Ratio. Ele mede a relação entre o número de negociações de opções de venda, por isso que é put, em relação às opções de compra, call. Quando esse indicador sobe, como aqui, ó, dezembro de 22, é porque tem muita gente comprando put em relação a quem está comprando call. Quem compra put é quem está se defendendo, acha que o mercado vai cair. Quem compra call acha que o mercado vai subir. Então, ele também não acerta o fundo do mercado, mas é próximo. Inclusive, a alta desse indicador nem foi tão grande assim na semana. Nem foi tão grande assim. Mais um dado que me mostra que, talvez exageraram um pouquinho no pânico. Talvez porque as pessoas não saibam o que é esse carry trade, Japão, Estados Unidos, iene, juros, BOJ, que é o Bank of Japan, o Banco Central do Japão. Isso gerou aí um comportamento exagerado, tá? Então, o terceiro dado que me mostra que, olha, o pessoal exagerou um pouquinho nesse pessimismo e que talvez o mercado não deveria ter caído tanto assim, tá? Vamos para os próximos 2 dados que eu queria trazer, ou indicadores aqui. Eles estão conectados, tá? Isso é, XLK, o índice do setor de tecnologia do S&P 500, sofreu a maior queda de 4 semanas desde o Covid, mas conseguiu fechar acima da média de 200 no gráfico diário. Um sinal importante para as Big Techs. Não sei se vocês assistiram os meus stories no Instagram, mas eu estava um pouco preocupado com o setor de tecnologia do S&P 500. Ele sofreu a maior queda de 4 semanas, então um mês, desde o Covid. Foi pior do que 2022, que foi um bear market muito forte lá fora, e foi um bear market grande até para as empresas de tecnologia. Bom, se as Big Techs registraram uma queda tão relevante,
a ponto de perder a média de 200. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Foi lá no início de 22, aqui no início do bear market americano. Perderam e reparem como tiveram dificuldade para se manter acima. Só depois, em janeiro, que subiram. Pô, de novo, Big Techs perdendo a média de 200. Para quem é grafista e gosta dessa análise técnica, que é super simples, realmente mostra o tamanho da queda. Duas informações que chamam atenção. Perdeu, mas conseguiu ficar acima da média de 200, ok. E a maior variação negativa do setor desde o Covid. Para o mercado que ama, adora as Big Techs, vocês sabem que existe um amor incondicional no mundo inteiro pelas Big Techs. Afinal de contas, é o maior expoente do S&P 500. É o setor que puxa o S&P de arrasto. Para cima ou para baixo. Mas puxa de arrasto. Cadê a galera que comprava Big Techs? Nossa, maior queda desde o Covid, perdendo a média de 200, bora salvar as empresas de tecnologia. Eu não acho que esse setor vai cair, tá? Eu estava com preocupações em relação a isso nos últimos dias. Mas o meu medo, digamos assim, diminuiu bastante. Mas grande parte dessa grana que saiu aqui não volta mais. Não volta mais. Sabe por quê? Porque existe uma relação entre Nasdaq e o dólar contra o iene japonês. Essa linha laranja, que é uma linha de câmbio, tá? Dólar, iene japonês, quanto mais para cima a linha laranja, mais valorizado o dólar em relação ao iene, quanto mais para baixo, mais forte o iene contra o dólar. Foi esse movimento aqui que gerou toda essa desgraça no mercado na segunda-feira. Reparem que ambos os mercados, ambos os ativos aqui no gráfico, eles caíram na segunda-feira. Tá? Na verdade, há mais dias. O carry trade não começou na segunda. Ele começou antes. Foi aqui, ó, 10 de julho. 10 de julho. Eu acho que 10 de julho foi a divulgação do CPI, tá? Só que esse início de fim do carry trade japonês, nos primeiros dias, não gerou um impacto grande no mercado. Muita gente não viu, talvez, o que estava acontecendo. Só que ficou muito perceptível nos dias seguintes. Essa grana que saiu do mercado japonês, mercado americano, saiu do mercado americano, saiu do mercado mexicano, saiu do Brasil e voltou para o Japão, que é o que eu expliquei para vocês num vídeo na segunda, esse dinheiro saiu do mundo e voltou para o Japão, porque o custo da grana ficou mais alto, esse dinheiro não volta mais. Um estudo do JP Morgan estima, apenas estima, que entre 50% e 60% desse carry trade, ele ainda permanece intacto. Então, digamos aí que 50%. 50% da grana já voltou para o Japão. Essa grana saiu de algum lugar. O mercado japonês puxou, né? Sugou essa grana de volta. Saiu provavelmente do próprio mercado japonês, de grana que estava alocada no Nikkei, e também alocada renda fixa no Brasil, no México. Afinal de contas, a moeda mexicana apanhou muito nas últimas semanas. Isso é uma sinalização de que grana saiu do México, saiu dos Estados Unidos e, na minha opinião, saiu das Big Techs. Para quem mencionou para mim que essa história de carry trade é uma bobagem pura, se fosse verdade que a grana voltou para o Japão, o mercado japonês ia estar explodindo, o Nikkei ia ter subido muito. Quem disse que a grana não está, que estava no Japão, que foi pego de empréstimo nos bancos, não estava alocado também no Nikkei. Acho que isso ficou muito claro. Todos os ativos que corrigiram na segunda-feira, todos os ativos de risco que corrigiram na segunda, são ativos que eram sensíveis à grana japonesa. O índice XYZ caiu. Tinha grana japonesa lá no meio. Seja de um banco, de um fundo, alguém que pegou grana no Japão para comprar ativos de risco. Tudo bem. Eu não estou decretando aqui o fim do mundo para o mercado americano ou para as empresas de tecnologia. Estou dizendo que grana saiu de lá. Eventualmente a grana vai voltar para lá. Se você gosta de Big Techs, talvez seja uma grande oportunidade. Claro que se as empresas continuarem reportando números muito bons e o mercado reagindo positivamente, eventualmente a grana vai voltando para lá. Mas esse dinheiro que saiu não volta mais. Ok? Então essa correlação entre Nasdaq e o iene japonês, o dólar contra o iene japonês, mostra que parte do carry
era direcionado para Big Techs, esse dinheiro foi embora e ele dificilmente vai voltar, ok? Então é isso, eu queria trazer esse panorama para vocês. Na semana que vem temos mais dados macroeconômicos, o medo de recessão não desapareceu, ele apenas diminuiu. E o mercado vai ficar super vigilante a esses dados. Quem acompanhar no intraday e souber avaliar no detalhe o que esses números significam, vai ou proteger muito bem a sua grana ou vai ganhar dinheiro. Porque vocês viram que na quinta-feira deu para fazer dinheiro para quem operou no intraday e mercado americano. Pedidos iniciais, um dado bobo, um dado que sai toda quinta-feira. Dados de alta frequência não são dados que o mercado deveria levar muito em consideração. Porque por ser de alta frequência, isso é, sai constantemente, ele pode um dia vir alto, no outro baixo, alto, baixo. Ele é muito mentiroso. Vocês acreditariam numa pessoa que toda hora muda de opinião? Fica difícil. O cara diz que está comprando, está vendendo, está comprando, está vendendo. Tá, mas qual é a sua estratégia? Um dado de alta frequência é a mesma coisa. Só que na quinta, o mercado ele simplesmente comprou a tese, voltou a comprar a tese do soft landing a partir do momento que os pedidos iniciais voltaram a cair. E digo mais, última coisa, antes que eu esqueça. Tá vendo essa linha vermelha aqui? É a média de 200 períodos do S&P. Minha opinião, S&P negociando acima da média de 200, mercado comprado na tese do soft landing. Mercado próximo da linha de 200, mercado em cima do muro, preocupações em nível alto. Mercado negociando abaixo da média de 200, é o mercado preocupado com hard landing. Podem escrever isso em qualquer índice americano, S&P, Nasdaq, Russell. O Russell, que é muito mais sensível à tese de crescimento, inflação, Goldilocks, recessão, ele é muito sensível a qualquer cenário macro. Ele encostou na média de 200 na segunda-feira. Russell é a mesma coisa. Acima da média de 200 é soft landing. Abaixo da média de 200, mercado pensando, ventilando a hipótese do hard landing. Não sou eu, é o mercado que está comprando essas teses. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vou gravar agora o segundo vídeo para os membros. Assine aqui embaixo a comunidade de membros e a gente se vê lá. Valeu e até mais.